quer ver. Este cumprimento das metas e limites do programa é muito importante. Bom dia, seja bem-vindo. Este é o programa 70x7. Vivemos hoje dias de crise e incerteza, mas há quem já vislumbra a alternativa económica e social ao desenvolvimento insustentável, ao consumo sem limites e à ganância financeira que fez disparar a dimensão das dívidas. 70x7 quer hoje olhar o desespero dos dias e o sofrimento que se abate sobre muitos, mas também sublinhar os caminhos de alternativa que se perfilam. Um futuro que não é regresso, mas construção de uma realidade inteiramente nova. As imagens mostram momentos em que a história mudou. Mutações de grande abrangência, ao ponto de dividirem as eras e os costumes. O Império Romano dominou o mundo, mas cresceu em burocracia, estagnou, revelou-se incapaz de suster os invasores e, por consequência, impedir as formas de pensar e agir que os novos povos traziam. A Idade Média esgotou-se com o despertar da cultura clássica, que voltava a olhar o ser humano como protagonista da história e da civilização. A era industrial ditou o fim de um modo de vida rural, com o homem a trocar o campo pela fábrica e os produtos da terra pelas novidades tecnológicas que se pagavam em dinheiro. No terceiro milénio, o mundo desenvolvido atingiu um patamar de bem-estar que parece agora insustentável. Um padrão assente no consumo, na criação de riqueza a partir da exploração intensiva dos recursos naturais. E subitamente, algures, rebentou uma bolha. Os mercados concentraram-se nas dívidas soberanas. Alguns países perceberam que estavam falidos e a austeridade invadiu o cotidiano de todos. Esta crise é muito mais do que uma crise financeira, é muito mais do que uma crise de orçamento, muito mais do que uma crise da dívida pública. Digamos, uma crise de sistema, é uma crise quase diria, de quadro civilizacional. E, para simplificar, uma crise que aponta para a insustentabilidade do modelo de sociedade onde a economia era tudo, ou era pelo menos o fator decisivo, digamos, determinante, e tudo era visto à luz do papel da economia e das causalidades provocadas pela economia. Eu acho que isso é um dos aspectos principais que deveríamos observar nesta crise. Elevados níveis de consumo geram grandes quantidades de desperdício, criam dependência. A felicidade é medida pelo que se tem e ter mais é ser mais feliz. O objetivo da economia é multiplicar a riqueza, mas não se preocupa com a sua distribuição. É um modelo à beira do abismo e alguns já conseguem ver com alguma nitidez a dimensão da tragédia. Nós estamos a viver uma crise global e esta crise surge porque durante muitos anos a economia mundial assentou em mentiras. Portanto, o que está subjacente é uma falta de ética profunda.
E, portanto, por causa dos mercados, da colocação dos mercados, das cotações na Bolsa, da globalização dos mercados, da globalização da economia, criavam-se valores para essa mesma economia que não eram nada reais. Em Portugal disparou a taxa de desemprego. Vamos nos 15% pelos números oficiais. 1,5 milhão será a totalidade daqueles que não têm emprego e destes só 300 mil recebem subsídio. Como viverão os outros? Além destes, há também 1.500.000 portugueses que saem todos os dias de casa sem saber se à noite ainda têm emprego. São os contratados a prazo e a recibo verde. Só este ano, 3.000 empresas já fecharam as portas. Mais 50% do que no ano passado. Entretanto, o discurso é conhecido. Os sacrifícios são necessários. A austeridade e o desemprego, as falências, são o preço para regressarmos ao crescimento económico. Mas eu não sei se quer retomar o crescimento que nós tínhamos. Porque o crescimento económico que nós tínhamos era um crescimento claramente insustentável, do ponto de vista dos custos sociais e dos custos ambientais, para não falar já dos custos culturais, da arrogância cultural entre povos, e dos custos territoriais, da destruição de territórios, ou do abandono de territórios, ou dos custos políticos, por exemplo, da perda de democracia em que as pessoas acreditam, digamos assim. Eu não sei se quer retomar esse crescimento económico. Os portugueses saem à rua. O descontentamento é agora mais grave, porque evoluiu para o desespero. As consequências da austeridade é mais pobreza, mais desemprego, menos cobrança fiscal e queda da economia. Precisamente o contrário do efeito desejado pelos estrategas do nosso resgate financeiro. E no horizonte não se vislumbra qualquer certeza. É neste universo de incerteza, neste mar de angústias, em que tantos se veem à deriva, que alguns teimam em ser pontos de luz, janelas de esperança. A comunidade Vida e Paz sai todas as noites e assiste 500 pessoas diariamente. Paulatinamente tem vindo a crescer o número de pedidos e de situações. O nosso foco prioritário são as pessoas em situação de sem-abrigo, ainda que o conceito de sem-abrigo seja alargado. Basicamente, e em termos técnicos, é toda a pessoa que tenha um domicílio instável. A nossa prioridade é o sem-abrigo, entre aspas, típico, a pessoa que está mesmo na rua. Mas já fazemos apoio às pessoas que estão nas outras situações. Apoiam quem está na rua, mas não vão ali para entregar simplesmente uma refeição. Eles querem estabelecer uma relação, iniciar com aquela pessoa uma operação de resgate que lhe devolva a dignidade perdida. O que nos está a acontecer é que as pessoas procuram-nos pela ínfima ceia que nós damos. E muitas vezes não querem conversa. Portanto, chegam à carrinha, pegam na ceia e fogem. Não. Outras vezes são os nossos voluntários que abordam a pessoa que está a rondar a carrinha porque com mais vergonha, com menos vergonha, com mais medo, menos medo, muitas vezes nem sequer vem pedir. Isso também já tem aparecido algumas situações assim. Agora, o número tem vindo de facto a crescer. Uma porta muito solicitada em tempos de crise é a da Cáritas. Nas paróquias, nas estruturas diocesanas, teme-se não conseguir assegurar a assistência mínima perante a avalanche de novas situações. Se mesmo assim tem sido tão difícil ajudarmos cabalmente todas as pessoas que nos procuram e todos os problemas que nos apresentam, será mais difícil porque, mais uma vez, as medidas anunciadas vão recair sobre uma classe que já está altamente sacrificada e que já está perfeitamente amarrada ao empobrecimento. Essa é a classe média. Para o presidente da Cáritas Portuguesa, os políticos deixaram de falar com o povo. Apenas falam e cumprem as ordens dos detentores do capital. Só quando os políticos voltarem a tomar a condução da vida pública, dos seus respectivos governos, e o capital passar a ser instrumental, como muitas outras áreas importantes para o governo de qualquer país, só assim é que talvez qualquer governo e os governantes
possam ouvir o povo, porque eles neste momento estão mais interessados, porque daí é que lhes vêm os proventos, consideram eles, os detentores do capital. Em síntese, se nos orgulhamos ainda de termos vencido a ditadura política do Estado Novo, é bom ter a noção que vivemos hoje sob a alçada de uma ditadura económica, igualmente dura, implacável e limitadora das liberdades de cada um. Como podem ser livres os filhos de um desempregado que não lhes consegue pagar as propinas de uma universidade? Como podem ser livres aqueles que estão condenados à pobreza? Que liberdade existe para aquele que nunca poderá adquirir a cultura necessária para pensar de forma crítica? É este o modelo económico que nos interessa? Eu quero outra coisa, quero um desenvolvimento que poderá ter outro crescimento económico, em alguns casos até poderá ser acompanhado de menor crescimento económico, porque isso é uma coisa que temos de estar preparados no século XXI, é de ter uma sociedade com menos crescimento económico, pelo menos em relação a alguns países, não estou a dizer em relação aos países mais pobres, que ainda têm que crescer para satisfazer as suas necessidades fundamentais. Mas há outros países onde provavelmente a solução terá que ser menor crescimento económico, ou até em alguns casos sem crescimento económico. E isto é uma ruptura em relação ao conceito de sociedade, de desenvolvimento e de economia que nós tínhamos. Nós temos que preparar-nos para ter uma economia que não seja só de crescimento económico, que seja uma economia de desenvolvimento sustentável. Isto é outra coisa completamente diferente. Apenas se discutem as questões orçamentais, o que revela a pobreza e a limitação da análise. Será legítimo considerar a riqueza de um país unicamente olhando o seu produto interno bruto? As suas condições geográficas, a sua cultura e tradições são reduzidas a zero? Nada contam para os conceitos de riqueza? Do Banco Central Europeu ou do Fundo Monetário Internacional chegam as receitas do costume, perspectivas economicistas, as regras clássicas da obtenção de riqueza a qualquer preço, a legitimação da especulação financeira, seja ela ligada aos metais preciosos, às matérias-primas ou mesmo à vida de seres humanos, quando se lança neste jogo de apostas a soberania das nações. Precisamos claramente de ser mais corajosos e mais ousados em pensar que neste momento o passado não é um regresso, o futuro não é um regresso ao passado, porque querem-nos fazer regressar ao modelo de crescimento económico que vigorou, enfim, em alguns momentos do passado, e, aparentemente com bons resultados em termos de consumo, mas com maus resultados do ponto de vista social e ambiental, claramente. Quem sofre sai para a rua, manifesta a sua dor de mãos dadas com uma multidão de histórias idênticas. Exerce civicamente um dever, e este exercício distancia-se cada vez mais das forças políticas. São os movimentos de cidadãos. O contraste é evidente. Mas também aqui encontramos os rostos da dor, da angústia. Vemo-los no silêncio, na contemplação, numa entrega confiante em alguém em que se acredita com firmeza. Sem gritos, sem cartazes. E a palavra de ordem é acredito. Por que é que foi tanta gente a Fátima? Muitas vezes circulo no recinto e vi muitos homens, não foram 2, nem 3, nem 4, foram muitos homens que vertiam lágrimas, que choravam. Eu olhei para aqueles rostos com as lágrimas a cair e pensei, cada lágrima, ou melhor, cada rosto é o drama do emprego que se perdeu, de um futuro que está muito sombrio e que não se sabe como é que vai ser, e dos filhos que temos em casa, cujo futuro também está comprometido porque aqueles homens não deixaram de ter condições para dar sustentabilidade ao futuro dos seus filhos. O tempo é de mudança. Parece que não voltaremos atrás.
O desafio é construir uma realidade diferente, sustentável, equitativa, solidária. Eu tenho dito para mim mesmo que me recuso a perder a esperança. Este é o primeiro ponto. A leitura que eu faço é essa, é de ver pessoas da minha geração, outras mais novas, a perder um pouco a esperança e a ficar angustiadas, às vezes é o termo, com a incerteza. Eu quero acreditar, e acredito hoje, apesar das más notícias logo no início da manhã e as das de ontem e das de antes de ontem, que esta crise pode ter uma coisa muito boa, que é fazer-nos muito mais fraternos do que nós éramos. E estar com os outros, considerá-los não como concorrentes, mas como parceiros, estimular a dimensão comunitária da partilha, da entreajuda. Assim, conseguir maior eficácia, menos desperdício, mais sustentabilidade ambiental e social. A qualidade de vida não é quantidade, mas é qualidade, precisamente, utilizando a frase que estava a dizer. Ou seja, a ideia de que vamos regressar a uma qualidade de vida assente no quantitativismo, ou seja, dos consumos que temos, do rendimento que oferimos, da quantidade de dinheiro que recebemos, da quantidade de bens de consumo que temos, não é? Que é a obsessão da modernidade, o ter muito, não é? E o produzir muito. É um modelo que provavelmente vai ter que ser substituído por um modelo da qualidade. Não é do ter muito, mas mais do ser melhor. Eu acho que este momento tem que nos fazer pensar e responder a 2 ou 3 perguntas. Quem é que nós de facto somos como pessoas? Quem é que queremos ser como sociedade? E eu julgo que não é o único caminho, mas o redescobrirmos mais fraternos, e não falo de uma fraternidade de dar coisinhas porque eu sou bonzinho e eu é que te vou salvar. Isso é humilhar o outro. Eu falo de uma fraternidade de dizer, está a minha mão, está o meu coração, está o meu corpo, e enquanto tu não estiveres de pé como eu estou de pé, eu não vou descansar. Há quem já hoje perceba que a sustentabilidade social passa pela entrega solidária, pela preocupação pelo bem comum. E aqueles que agora despertam para a economia, os que estudam nas faculdades, será que já se preparam para a mudança? No essencial, as faculdades de economia continuam a seguir o modelo do passado. Continuam agarrados àquilo que é a lógica dominante que vem das faculdades mais conhecidas, nomeadamente dos Estados Unidos. É o exemplo da Nova, não é? Que é considerada uma universidade de sucesso no ensino de economia, ou mesmo da Católica, e o ISEC foi atrás, curiosamente, no essencial, e que, embora seja um bocadinho diferente, mas que no essencial mantêm-se agarrados aos modelos que até agora dominaram e dominam. Portanto, estão no quadro do poder. Mas há linhas de alternativa e linhas que tentam abrir, não propriamente ao nível de faculdades, mas ao nível de módulos ou de zonas dentro de faculdades, não é? Mas a mudança começa nos pormenores, nas atitudes individuais, na mobilização dos esforços, na noção do bem comum e que ele depende de cada um de nós. A economia verde está a crescer e a ganhar cota de mercado. Os combustíveis fósseis estão a ceder lugar a alternativas limpas que produzem energia de forma sustentável. Os hábitos dos consumidores evoluem para uma exigência de certificação ambiental. Os smart buyers, ou os consumidores inteligentes, querem agora conhecer o envolvimento social da empresa cujos produtos estão a comprar. E os eleitores devem exigir transparência e credibilidade a quem elegem. Mas, no imediato, chama por nós o outro que está em necessidade. A partilha, sair do nosso espaço de conforto e agir na comunidade. É na dificuldade do outro que eu vou redescobrir-me e crescer como pessoa. E eu tenho feito estas perguntas muitas vezes quando vou para a rua com as equipas. Porquê que é aquela pessoa e não fui eu? E isto faz-me ganhar, por um lado, a gratidão de ver os dons que eu ainda tenho e que felizmente recebi, mas por outro lado também o nível de responsabilidade e o que é que eu faço com o que eu tenho. Portanto, é desta fraternidade que eu falo, é tomar consciência e nesse sentido agradecer ao outro, porque o sofrimento dele, o limite dele é o que me está a fazer consciente da pessoa que eu sou. A crise está aí. Neste mar revolto não se vislumbra terra firme. Navegamos ainda num mar de promessas e incertezas.
As evidências são para já dramas, angústias e desespero. Mas na tempestade há quem guarde a esperança e só esses terão a capacidade de vencer. No lago está, dentro da barca, quem diz não tenham medo. Sejam ousados. Porque duvidais? Onde está a vossa fé? E esta é a hora da Igreja, neste lago tão encapelado que é o nosso, que se chama crise económica e financeira, de nós mostrarmos a nossa fé, a nossa ousadia, a nossa capacidade de arriscar e de sermos, para aqueles que estão desesperados, sermos a razão da esperança que eles têm que recuperar. A rubrica Por Ser Domingo é a reta final deste espaço. Damos a palavra a quem vê o mundo com olhar cristão. Começou no dia 11 o Ano da Fé. Começou a nível universal, começou em Portugal no dia 26. O que quer dizer que entramos num ano fundamental para os cristãos. E como lembrava o Cardeal Patriarca de Lisboa, esse Ano da Fé interpela-nos. Interpela, em primeiro lugar, a sabermos mais sobre os Evangelhos, sobre o magistério da Igreja, a sabermos mais sobre aquilo que são os sinais dos tempos, a estarmos atentos a esses sinais, a termos um especial empenho em termos de oração e meditação, mas depois em projetarmos tudo isso na vida da comunidade em que nos inserimos, em que nos integramos. E neste momento a sociedade portuguesa atravessa uma fase particularmente difícil, que é para todos, mas é sobretudo para os mais pobres dos pobres, os mais dependentes dos dependentes, os mais sacrificados dos sacrificados, dos mais velhos aos mais novos. Dos mais velhos, pensionistas, reformados, aos mais novos, muitos dos quais desempregados. E esta realidade que vai conviver connosco nos próximos anos é uma realidade que interpela a nossa fé. E cada um tem de interpretar, decifrar, descobrir qual é o papel que deve ter neste momento de crise. O que é que pode fazer? É numa IPSS? É numa misericórdia? É numa associação? É no seu local de trabalho? É na sua escola? É no seu lugar de residência? Onde quer que haja uma hipótese de intervenção? É através das paróquias, na recolha de alimentos e na entrega semanal? É através da coleta de meios? É pelo trabalho individual? É pelo apoio que é dado àqueles que não podem sair das suas casas? Pela sua idade ou pela sua situação de saúde? Há de haver uma maneira de o nosso voluntariado, agora um voluntariado mais exigente, o dos cristãos, ser exercido, ser expresso como sinal de fé. E aquilo que vivemos da gravidade da crise obriga a que o façamos e o façamos intensamente ao longo dos próximos anos. É também uma maneira de viver este ano de fé em que entramos. A fé no terreno, com oração, na base daquilo que é a nossa raiz evangélica, mas olhando para os outros, porque em rigor ninguém se salva se não for com os outros e através deles. Foi o 70x7, já sabe que de hoje a 8 dias estaremos de regresso à mesma hora. Tenha um bom domingo e uma ótima semana.